Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto todos os reis, que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, e rotos, e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora, acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou, e falou-lhes dizendo: Por que nos enganastes dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim pois lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto todos os reis, que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon,
ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, e rotos, e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora, acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou, e falou-lhes dizendo: Por que nos enganastes dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim pois lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse.